Oi, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de sistemas de produção e seus impactos na qualidade da carne. Nós vamos ver os fatores que influenciam na qualidade da carcaça bovina. Bom, então o sistema de produção ele vai ter uma série de impactos na qualidade da carcaça bovina e, consequentemente, na qualidade da carne. Como que nós vamos conseguir, né, a partir de um animal, produzir carcaças e carne de qualidade? Como que no sistema de produção, né, já uma vez que o sistema de produção é um sistema de produção de gado de corte, o objetivo, né, que nós criamos animais de corte é justamente abater esses animais para a produção de carne. Como que nós conseguimos administrar, gerenciar, né, esse sistema de produção para produzir carcaças e carne de qualidade? Nós vamos gerenciar de maneira eficiente todas as etapas de sua produção. Então, nós vamos gerenciar os fatores que influenciam na qualidade das carcaças, desde o nascimento do animal até o momento do abate. Então, lá no sistema de produção, né, todas as fases de cria, de recria, de engorda e terminação, o momento da comercialização desses animais para o frigorífico, o embarque, o transporte, o recebimento no frigorífico, o processo de abate em si, principalmente também o manejo pré-abate, porque a gente sabe que o manejo pré-abate ele pode interferir na qualidade da carne bovina, o resfriamento, né, na câmara fria, o processo de transformação do músculo em carne. Nós abordamos isso em uma outra disciplina, na disciplina Introdução à Carne. Nós estudamos o processo de conversão do músculo em carne e vimos como ele é importante, como ele pode afetar a qualidade da carne. O processo de desossa até que essa carne, então, seja destinada à comercialização e seja colocada no mercado à disposição do consumidor. Então, para que a gente possa produzir carcaça e carne de qualidade, nós temos que gerenciar isso aqui tudo, né? E onde é o início desse processo? O início desse processo é lá no sistema de produção. Por isso, nós estamos tendo essa aula, a nossa aula de sistemas de produção e seus impactos na qualidade das carcaças e da carne. Porque para produzir carcaça e carne de qualidade, nós precisamos de quê? Primeiro, padronizar os animais e o rebanho. Sem essa padronização dos animais e do rebanho, eu não vou conseguir produzir carne de qualidade. E segundo, conhecer os fatores que influenciam, que interferem na composição e nas características das carcaças bovinas. Quais são os fatores, Lara? Tem muitos fatores que interferem, mas 4 fatores são fatores principais, são os fatores de maior impacto, são os fatores de maior peso, de uma forma ampla, vamos dizer assim. Esses fatores são os que mais vão interferir, tanto na qualidade da carcaça bovina, como na qualidade da carne bovina. E por isso nós vamos estudá-los, cada um deles, né, de forma mais aprofundada, para a gente ver como que cada um desses fatores interfere nessa qualidade, na composição, nas características da carcaça e da carne bovina. Primeiramente, a genética, né, o genótipo do animal, as raças, né, que produzem esses animais de corte, a gente vai ver o impacto desse genótipo, dessa raça do animal na qualidade da carne. A idade do animal, né? Então, a idade, animais de diferentes idades irão produzir carcaças com características diferentes e carne com características diferentes também. Uma vez que nós estamos num sistema de produção de gado de corte que está se propondo a produzir, né, a colocar carne de qualidade no mercado, nós temos que ter uma preocupação com relação à idade desses animais. O sexo. Os animais, os machos inteiros, machos castrados e fêmeas, eles produzem carcaças e carne com características diferentes. Então, nós precisamos conhecer para que a gente consiga separar essas carnes, separar essas carcaças, de maneira a atender os mercados mais convenientes a cada tipo de carne. E por último, mas eles não estão em ordem, vamos dizer, de importância, porque esses fatores eles estão acontecendo simultaneamente, nós temos a alimentação, o manejo alimentar, principalmente na fase final, né, na fase de engorda ou terminação, a alimentação a pasto e a alimentação em confinamento. Então, nós vamos ver o impacto desse manejo alimentar, desse tipo de alimentação na composição da carcaça e na qualidade da carne do animal. Ok? Bom, então, como que cada um desses fatores aqui, né, no Brasil, vai afetar a nossa produção de carne? Primeiramente, o Brasil é um país tropical.
Então, nós estamos situados nos trópicos, né? E o que isso tem a ver com o sistema de produção de gado de corte? Tem a ver que, primeiro, por estarmos situados em uma região tropical, nós temos uma predominância de temperaturas elevadas a maior parte do ano, né? Temperaturas quentes. O Brasil, de maneira geral, é um país de temperaturas elevadas. Associado a essa temperatura elevada, nós temos uma alta incidência de luz solar. E isso vai interferir diretamente nas nossas pastagens, no tipo de pastagem que nós temos aqui no Brasil. E por ser um país tropical, né, localizado em uma área tropical, nós temos duas estações bem delimitadas, bem marcadas ao longo do ano. Uma estação seca e uma estação chuvosa. E isso daí vai fazer com que a disponibilidade de gramíneas, de pastagens, do crescimento dessas gramíneas dessas pastagens seja afetado. Então, nós vamos ter uma época do ano em que nós vamos ter uma maior formação, né, um maior crescimento dessas pastagens, e nós vamos ter uma outra época do ano que essas pastagens vão estar menos volumosas e com um teor, vamos dizer, de lignina alterado. Então, na época das águas, nós temos pastagens com maiores teores proteicos e menor teor de lignina. E na época da seca vai acontecer o fenômeno contrário, ou seja, nós vamos ter pastagens muito fibrosas, com elevados teores de lignina e com baixos teores proteicos. Então, de forma bastante simplificada, nós colocamos isso aqui nesse slide, né, em que nós temos uma estação seca e uma estação chuvosa. Na estação chuvosa, nós temos períodos de maior disponibilidade de pastagens, que é a época das águas, em que o animal, fazendo uso dessas pastagens, né, consumindo essas pastagens com teores proteicos maiores, ele vai apresentar o ganho de peso. E na época seca, que são os períodos de menor disponibilidade de pastagens, que é a época da seca, o animal vai perder peso. Então, e fica de forma muito clara para a gente que o animal vai ter oscilações. As pastagens têm oscilações, né, em termos de volume, em termos de conteúdo proteico e de lignina, e o animal tem oscilações também, em termos de ganho de peso e perda de peso, ganho de peso e perda de peso. E o que isso vai resultar? Vai resultar em que um aumento da idade ao abate do animal. Por quê? O que faz a gente determinar o momento do abate não é a idade do animal, mas é o peso do animal. Mas ele passa por um período de maior disponibilidade de pastagens, que é a época das águas. Nessa época ele ganha peso. Só que subsequentemente vem a época da seca, em que o animal tem um período à sua disposição, uma menor disponibilidade de pastagens, pastagens extremamente fibrosas, secas, como a gente está ilustrando aqui nessas fotos. E aí, ao longo do ano, essas duas estações elas são muito claras, fazendo com que o animal perca peso em um determinado período e ganhe peso em outro. E essa oscilação de ganhar e perder peso vai fazer com que o animal demore mais tempo, leve mais tempo a atingir o peso de abate considerado ideal. E com isso, nós vamos elevar a idade desses animais ao abate, o que é ruim, porque nós vamos ver o impacto da idade. Nós já vimos, né, na disciplina de introdução à carne a gente falou muito sobre isso, sobre a questão de idade, sobre o compartimento colagênico, sobre o teor de colágeno, que com o passar do tempo, com o aumento da idade, o que acontece? Uma diminuição da solubilidade do colágeno. E além da diminuição da solubilidade do colágeno, nós temos um aumento do número de crosslinks. O que são os crosslinks, Lara? São as ligações cruzadas entre as moléculas de colágeno. É como se ocorresse um espessamento desse colágeno e ele ficasse mais duro, né, mais enrijecido. Então, quando a pessoa vai consumir a carne de um animal mais velho, essa carne é mais resistente à mastigação. Então, a carne fica mais dura, tá? Então, é importante que no sistema de produção a gente consiga viabilizar, né, empenhar todos os esforços para abater animais jovens, para sair dessa elevada idade ao abate. E aí, quando a gente faz um resumo de toda essa condição que nós temos aqui no Brasil, nós temos um diagnóstico, né? Nós temos vamos dizer assim, um raio-x de como é a pecuária de corte no Brasil. Quando a gente traça esse perfil da pecuária de corte da indústria de carne bovina no Brasil, o que nós temos?
a predominância de animais zebuínos, nós vamos falar disso daqui a pouco, né, em outros tópicos, em outros módulos dessa mesma aula. A gente vai falar um pouco mais de animais zebuínos, que são os animais mais adaptados às nossas condições tropicais, às nossas condições climáticas. Esses animais são criados de forma extensiva ou a pasto, né? Que é a forma predominante de criação desses animais aqui no Brasil. E aí, justamente em decorrência disso, né, os animais zebuínos são animais mais adaptados às nossas condições climáticas, porém eles são menos produtivos. São animais que resistem melhor ao calor, aos endoparasitas, aos ectoparasitas. Eles têm uma pelagem clara, curta, a pele escura, pigmentada. Então são animais que têm características de adaptação às nossas condições climáticas e ambientais. E também a essa criação extensiva a pasto. Esses animais, eles aproveitam melhor pastagens fibrosas quando comparados a animais de raças europeias. Por isso que esse perfil, né, esses animais zebuínos, são aqueles animais mais adaptados, são aqueles animais que melhor se adequam à criação aqui no Brasil, a serem criados aqui no Brasil. Com essa oscilação em relação a ganho de peso, pela época seca e época das águas, seca e águas, o animal vai ter uma grande oscilação com relação a ganho de peso, perda de peso, ganho de peso, perda de peso, e nós vamos ter uma elevada idade ao abate. Lara, elevada quanto? Todo mundo quer saber quanto. Olha, a média de idade de abate dos animais aqui no Brasil é em torno de 42 meses, tá? Então, assim, média, nós temos sistemas que são tecnificados, que utilizam tecnologia, né, que conseguem abater animais aí com 14 meses, com 16 meses. Minha dissertação de mestrado, eu abati animais com 15,6 meses, né? Então, animais assim com carcaças maravilhosas, com qualidade de carne maravilhosa, mas eram animais muito jovens, com 15 meses. Então, é possível. Nós temos nichos de produção aqui no Brasil que realmente conseguem produzir animais melhores e conseguem reduzir a idade de abate. Mas é aquela história, um abateu com, né, uma média de 15 meses, o outro abateu com uma média de 4 anos. Em média, nós temos 3 anos e meio, né, 3 anos aí de idade ao abate. O que, comparado com outros países produtores de carne, é uma idade elevada de abate, sim. Temos a predominância de machos inteiros. Gente, essa predominância de machos inteiros não é no rebanho, né, em si. É na indústria, a predominância de machos inteiros no mercado de carne. Por que a gente tem predominância de macho inteiro? Porque os produtores, esse macho inteiro, esse nosso boi de capim, né? A carne brasileira é conhecida, é o boi de capim. É um marketing, inclusive, que é feito com a carne brasileira em mercados externos, em mercados internacionais. Em feiras internacionais existem diversas instituições, né, organizações que fazem essa divulgação da carne brasileira como sendo uma carne natural, né, naturalmente saudável, é a carne do boi de capim. Por quê? Porque é um animal zebuíno, dá para a gente ver aqui nessa imagem que é um animal zebuíno, dá para a gente ver que ele é criado a pasto e dá para a gente ver que é um animal inteiro. Então, ele reflete, né, o tipo de animal que os produtores optam por entregar à indústria frigorífica. Mas por que, Lara, o boi inteiro? Porque o boi inteiro ele tem um ganho de peso maior, né? A diferença do inteiro para o castrado é de 1 a 2 arrobas. Então, a favor do inteiro, esse animal ele tem todo o anabolismo proteico, né? Decorrente aí da presença da testosterona a seu favor. Esse animal ganha peso mais rapidamente e por isso então ele se torna mais interessante para o sistema de produção, para a comercialização, uma vez que o produtor comercializa baseado no peso, ok? Falta de incentivo à qualidade, aqui já é uma questão relacionada à indústria, porque nós estamos falando do perfil da pecuária de corte e da indústria de carne bovina no Brasil. Essa falta de incentivo à qualidade é o quê? É aquela rusgazinha, né? Aquela rixazinha que existe entre a indústria e os produtores. O produtor falando mal do frigorífico, o frigorífico falando do produtor. Só que, na verdade, isso não leva a nada. Por quê? Porque o produtor precisa do frigorífico e o frigorífico precisa do produtor. Então, nós temos que ajudar, né, nós como profissionais da área de carnes, nós temos que minimizar,
né, essas diferenças, nós não podemos incentivar esse tipo vamos dizer assim, de rixa, eu vou usar essa palavra, nós não podemos incentivar isso, pelo contrário, nós temos que incentivar o diálogo, nós temos que incentivar uma padronização, nós temos que incentivar a qualidade, que os produtores recebam de forma justa pela qualidade dos animais que eles entregam, porque os produtores eles não se sentem motivados pela indústria a produzir animais de melhor qualidade. Ele fala assim, poxa, eu entregar o boi inteiro, sem castrar, sem fazer nada, eu vou ganhar mais, eu vou ganhar 1 ou 2 arrobas a mais do que se eu entregar um boi castrado ou um boi de qualquer jeito, né? Então, o produtor ele não vê uma diferença que realmente justifique ele fazer o uso de algumas tecnologias no seu sistema de produção. E a indústria brasileira ela também é caracterizada pela baixa utilização de tecnologias industriais. Quais tecnologias que você está se referindo, Lara? Tecnologias que vários países do mundo já utilizam rotineiramente, como utilização de embalagens a vácuo, né? Toda a carne que é disponibilizada no mercado ser embalada a vácuo, ser maturada, as carcaças serem submetidas à estimulação elétrica durante o abate. Então, nós não temos essas tecnologias sendo utilizadas de forma ampla nas indústrias brasileiras. Pelo contrário, nós temos essas tecnologias sendo utilizadas de forma isolada. Uma ou outra indústria, principalmente as indústrias de maior porte. Por que as de maior porte, os frigoríficos exportadores? Porque eles têm uma exigência com relação à qualidade, vindo de quem? Do mercado externo. Né? Então, o cliente internacional ele exige um padrão de qualidade que muitas vezes o mercado interno não exige. E isso faz com que as nossas indústrias estejam, assim, vamos dizer, acomodadas, né, com a pouca utilização de tecnologias. Então, de uma forma simplificada, a nossa pecuária de corte, a nossa indústria frigorífica, ela é separada em 2 grandes nichos, né? Como diz o professor Pedro de Felício, que é a nossa autoridade em carnes que nós temos aqui no Brasil, um professor, uma referência em carnes que nós temos, que nós respeitamos muito, ele fala que o Brasil é a Belíndia, é a Bélgica e a Índia. Então, a gente tem frigoríficos, fazendas que fazem uso de todo tipo de tecnologia, né, que não deixam a desejar, que, pelo contrário, são referências internacionais em termos de qualidade de animais, em termos de qualidade de carcaça e de carne, e nós temos fazendas e indústrias que não fazem uso de nenhum tipo de tecnologia. Então, infelizmente, isso vai colocar a nossa média, né, para baixo. E qual que é o nosso papel como profissionais da indústria de carne? Melhorar isso daí. Então, vocês estão vendo que a gente tem muito trabalho e o que nós queremos é melhorar, porque, afinal de contas, nós somos o maior exportador de carne bovina do mundo. E a nossa carne é uma carne que o Brasil está nessa posição pela quantidade, pelo volume. Mas nós queremos, né, não só ficar na quantidade, mas sim ter carne de qualidade para oferecer para o consumidor. Ok? Pessoal, vamos ficando por aqui e no próximo bloco a gente vai dar continuidade à nossa aula de sistemas de produção. Ok? Até lá!